Amados irmãos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso, mais uma vez, estarmos aqui para louvarmos e adorarmos o nome santo do Senhor, juntamente com você, aí no seu lar. Acesse o nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas publicações e seja um missionário do Senhor. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração pedindo a direção ao nosso Deus. Oremos. Sublime Deus, Santo e Eterno Pai, na Tua presença em oração nos encontramos, Senhor, agradecidos a Ti, Pai, pela bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Amado Senhor, pedimos perdão por nossas falhas. Suplicamos a Tua direção nesse momento, Pai. Abençoa esse trabalho, abençoa o Ministério 7, Pai amado, que estará louvando o Teu nome. Abençoa a irmã Evelyn, o nosso pastor, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Cada ouvinte nesse momento, que o Senhor possa visitar. O Senhor é poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente, e conhece a necessidade de cada um, e as Tuas misericórdias são infinitas, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estaremos louvando ao Senhor com o hino. Queria convidar a irmã Evelyn para entoar um louvor de adoração ao nosso Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou. O vento ele acalmou o meu
Glória a Deus. Amados, vamos fazer uso da palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos no livro dos Salmos, Salmo de número 118, a partir do versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 24. Livro dos Salmos, Salmo de número 118, a partir do 14º versículo até o 24º, que nos diz assim a santa palavra do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluias. A palavra do Senhor nos é bastante clara. O salmista, ele está louvando a Deus, agradecendo a Deus por ter livrado dos seus inimigos. E o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Ele é poderoso para nos livrar de toda espécie de inimigo que nos rodeia nesse momento. O medo, as atribulações da vida, a circunstância que nos rodeia, o Senhor é poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer situação. Basta confiarmos, entendermos que esse é o dia que fez o Senhor. Independente das situações, alegre-se naquele que é o dono do mundo, de tudo que nele há. Vamos ainda continuar louvando ao Senhor com as expressões cantadas. O Ministério Sede estará louvando o Senhor com 2 hinos da harpa, nesse momento dirigido pelo irmão João Barros. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pelo meu nome
meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Lindo louvor, o amor de Deus expressado através desse louvor. Amados irmãos, fechem os vossos olhos por alguns segundos. Vamos pedir a direção ao nosso Deus para que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações através da ministração da santa e gloriosa palavra do Senhor. Pai santo e poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesse momento. E pedimos ao Senhor, usa o teu servo na ministração da tua santa palavra, Pai. Abençoa cada ouvinte da tua palavra, cada um que nos assiste nesse momento. Visita de uma maneira especial, quebrando os nossos corações, unge os nossos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 30 ao versículo de número 34. Assim está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Entre eles, os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher, por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Queridos irmãos, nós lemos aqui um texto que é a conclusão de uma visita de Paulo a Atenas. Nós observamos como o Evangelho de Cristo, ele começou a se espalhar sobre todos os povos. Ainda na primeira geração, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, os leitores da Bíblia conhecem a história do apóstolo Paulo, um fariseu, defensor da lei, perseguidor dos cristãos. Mas um dia o próprio Cristo se manifestou a ele, o salvou e o capacitou para levar a sua palavra aos gentios. E agora Paulo está chegando, ficou aqui narrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é a parte histórica da igreja primitiva. Ele está chegando para trazer a mensagem de Cristo ao continente europeu, agora na cidade da Grécia. Ou melhor, em uma cidade da Grécia, mais precisamente na cidade de Atenas. Ele está chegando numa cidade culta, uma cidade que deu ao mundo os grandes pensadores, que é o berço da filosofia, onde viveu Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos ali na Grécia. E Paulo chega para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que enquanto ele aguardava a chegada dos seus companheiros de missões, Silas e Timóteo, ele começou a andar pelas ruas daquela cidade. Já era uma grande metrópole para os padrões da época. E começou a observar o comportamento dos gregos, mais precisamente dos atenienses. E era uma população que se ocupava muito em discutir pontos de vista. Tinha filósofos e seus seguidores. Nos diz aqui o contexto anterior, que Paulo travou um debate sobre questões de fé com os estoicos, que era uma corrente filosófica, com os epicureus, que era outra corrente filosófica da época. E esse povo então disse: esses homens nos estão trazendo algo estranho, está falando de deuses estranhos, de algo que nós não conhecemos, porque os gregos são inteligentes e eram muito inteligentes em vários aspectos.
no conhecimento científico, na matemática, na filosofia, na física. Mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, eles sempre se mostraram pagãos. Para cada fato que eles não conseguem uma explicação, ao invés de admitir a criação por um Deus superior, soberano, eles criam um mito para cada elemento da natureza e para cada fato que eles não conseguem explicar. Eles criam um mito em torno disso. Criou-se a mitologia grega. Então era um povo que tinham muitos ídolos, muitos mitos. Mas quando chegou alguém de fora, que também não era bobo e nem nada, era muito preparado em vários aspectos, foi muito educado aos pés de Gamaliel, um mestre em Israel, mas só que agora ele não estava discutindo filosofia, ele não estava discutindo nenhuma outra matéria, agora ele estava pregando Cristo, e este crucificado, e este que ressuscitou de entre os mortos. E esta pregação chamou a atenção, e os filósofos o convocaram para ir ao Areópago, que é um local de debate público. Ficava no topo de uma montanha, tinha bons ares, um lugar elevado, por isso chamado de Areópago, que significa bons ares. Lá as pessoas se reuniam para discutir assuntos de interesse público. Levaram Paulo para um discurso no Areópago. Chegando lá, disseram: que nova doutrina é essa que você traz aos nossos ouvidos? Fala-nos mais um pouco a respeito disso. E a Bíblia diz que Paulo, abrindo a sua boca, começou o seu discurso da seguinte maneira: com muita sabedoria, ele disse, passando na cidade e observando os vossos altares, os vossos templos, eu pude observar muitos altares erigidos a muitos deuses, e no meio desses eu vi um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. E ele disse: esse que vocês honram sem conhecê-lo, é esse que eu vos apresento. E partindo daí, ele começou a dizer: foi ele que enviou Jesus Cristo, foi ele quem criou os céus e a terra, foi ele quem enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E começou a discorrer sobre o plano de salvação. E aplicando essa mensagem no versículo 30 que eu li, ele diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Esse varão que o destinou a julgar o mundo é Jesus Cristo. E Paulo diz: ele deu certeza que isso acontecerá quando ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. No meio de uma série de filósofos, de um grupo de filósofos,
Quando Paulo tocou em ressurreição, foi como mexer numa casa de maribondo. E aí eles tiveram diversas reações, porque a palavra de Deus, ao ser pregada, ela causa reações. E no grupo dos gregos aqui, dos atenienses, houve 3 tipos de ouvintes que reagiram de forma diferente à mensagem que Paulo pregou, a mensagem do Evangelho. Nesta noite eu quero desafiar você a se encontrar em um desses 3 grupos de ouvintes da palavra de Deus. Primeiro grupo, os escarnecedores. Versículo 32: e quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. O que é escarnecer? Proferir palavras ofensivas, agressivas, palavras de desprezo, palavras que agridem aquele que está anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. E aqueles que pregam o Evangelho sabem disso. Nós estamos em outro continente, com outras pessoas, com outra formação, mas podemos encontrar no meio de todos os povos este grupo escarnecedor. Nós que pregamos o Evangelho sabemos, se vamos à praça, sempre aparece alguém que escarnece. Vivemos num país livre, às vezes o escarnecimento não é patente aos nossos olhos, mas a gente percebe que as pessoas escarnecem da mensagem do Evangelho. E aqui um grupo daqueles homens escarneciam. Um chamou de paroleiro, falador, tagarela, conversador, alguém que estava falando algo sem noção, sem sentido. E assim acontece ainda hoje, quando pregamos a palavra de Deus. Há um grupo que escarnece. Mas eu desejo que você que ouve esta palavra não esteja nesse grupo daqueles que escarnecem, daqueles que dirigem palavras ofensivas, palavra de escárnio, palavras de desprezo com a mensagem da palavra de Deus. O segundo grupo, os indiferentes. Quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneciam. Outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, não me interessa esse assunto no momento. Esse grupo são os indiferentes, aqueles que tanto faz, aqueles que não dão importância para Deus, não dão importância para a sua palavra, não param para ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, são indiferentes, não têm reação, não dão a menor importância, a vida continua como se nada tivessem ouvido. Aqui tinha um grupo de pessoas indiferentes, tinha um grupo de pessoas escarnecedores, que reagiram dessa forma à pregação do Evangelho. Mas tudo é normal e natural. E a Bíblia diz que Paulo saiu do meio deles.
Paulo não entrou em atrito. Ele cumpriu a sua missão de anunciar o Evangelho, de anunciar a Cristo, de anunciar que Deus é o único Senhor e que Jesus é o único Salvador. Certo da sua missão cumprida, ele deixou o Areópago. E a Bíblia diz que quando ele se retirou, tinha outro grupo de ouvintes. Nos diz, e saindo do meio deles, chegaram alguns varões a ele e creram, entre os quais estava Dionísio o Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles muitos outros. Aqui estava o grupo dos que creram. E a Bíblia diz: como a chuva que desce do céu, rega a terra, faz brotar, produzir semente ao que come, pão ao que tem fome, assim é a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para o qual a enviei. Então tinham os que escarneciam, tinham os indiferentes, mas quando Paulo vai saindo, quem sabe achando que o seu trabalho foi em vão, alguém o interpela lá na saída e diz: espera aí, vale-nos um pouco mais, nós cremos no que você falou. E que o Dionísio era areopagita, ele trabalhava, ele vivia no Areópago, era pensador, era homem de debate, era homem de importância. E ele disse: nós cremos no que você pregou. Dâmaris disse: eu também creio. E outros com ele disse: eu também creio. E ali começou a igreja do Senhor, na capital grega, com aqueles homens, com o poder do Evangelho, com a ousadia do Espírito Santo na vida de Paulo, e com as pessoas que deram ouvidos, que reagiram positivamente ao chamado de Deus, à palavra de Deus. Portanto, em que grupo você se achou? Nos escarnecedores? Espero que não. Nos indiferentes? Espero que não também. Nos que creem? Espero que sim. Que você creia que Deus é o único Senhor, Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo é o único Salvador, que só Ele que morreu na cruz para te salvar, e que se renda a Ele, como essas pessoas fizeram, procurando a Paulo e dizendo: nós cremos no que você falou, cremos que Deus é o Senhor, que um dia Ele julgará todas as pessoas por meio de Jesus Cristo, o qual Ele ressuscitou dentre os mortos. E se você crê, a Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, amigo ouvinte, que você possa não agir com indiferença à palavra de Deus e possa aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador, se você ainda não o fez. Neste momento, nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, em oração, e também as pessoas que depositaram seus pedidos de oração aqui nesse recipiente. Estaremos orando. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos, Senhor, entrando em Tua presença em oração, para Te suplicarmos, ó Deus, em favor de cada um dos nossos ouvintes, onde quer que eles assistirem, ó Pai, este culto, que o Senhor os visite de uma maneira especial e que eles reajam positivamente à Tua palavra. Meu Deus, é o Teu Espírito Santo que faz esta obra. Visita esta casa, visita esta família,
Meu Deus, estenda a tua mão, muda, transforma, traz paz. Meu Deus, proteção eu te peço, meu Deus, para a vida de cada um. Meu Deus, eu apresento a ti, a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa as autoridades eclesiásticas. Pastor presidente José Wellington Júnior, pastor Valdomiro Pereira, presidente da CEADEB, os pastores presidentes de campos, missionários que estão, ó Deus, no combate levando a tua palavra. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe as autoridades constituídas também secularmente. Que o Senhor abençoe a nossa nação, ó Pai. Que o Senhor estenda a tua mão que cura, pois a tua palavra diz que tu és o Senhor que sara, e que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua face, se converter dos maus caminhos, que o Senhor ouvirá do céu, perdoará os pecados, sarará a terra. Nós cremos que só a tua cura é eficaz. Que o Senhor comece a agir, meu Pai, mudar situações. Olha a situação do nosso país. Quantas pessoas, ó Pai, internadas, quantas pessoas morrendo. Tenha misericórdia, meu Deus, estenda a tua mão e venha agir. Meu Deus amado, abençoa a tua igreja aqui no nosso campo de Oliveira dos Brejinhos. Abençoa a vida de cada irmão, visite cada família, meu Pai, guardando, livrando, Senhor, de todo mal. Meu Deus querido, nós assim te pedimos, Senhor, que abençoe cada um. E mais uma vez oramos, ó Deus querido, pelas pessoas que colocaram seus nomes aqui nesse recipiente, com o seu desejo, com a sua necessidade, que o Senhor, que é onisciente, contemple, e que o Senhor, que é onipotente, venha agir em favor dos teus filhos. Deus amado, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, continue sempre conosco, assistindo os nossos cultos, compartilhando, divulgando o Evangelho de Cristo, sendo um missionário virtual, levando o mais longe possível a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor, e assim nós encerramos em nome de Jesus.